Oi, meus amiguinhos, tudo bem? A nossa história de hoje tem como tema ensopado envenenado. Vixe Maria, será que alguém vai morrer na história? Antes de saber isso, vamos ver o nosso verso para decorar e a mensagem. O nosso verso está no livro de Atos, capítulo 4, o versículo 32. Compartilhavam tudo o que tinham. Compartilhavam tudo o que tinham. Compartilhavam tudo o que tinham. A mensagem diz assim: Deus nos ajuda a perceber e suprir as necessidades dos outros. Deus nos ajuda a perceber e suprir as necessidades dos outros. Hoje eu pedi ao Albert para usar o painel dele. Hoje nós só temos um aniversariante, a Marciane. Ela disse que vai se batizar também nesse dia. Parabéns, minha amiguinha. Deus te abençoe. Você já comeu alguma comida salgada? Eu já comi uma sopa salgada. A minha boca ficou toda enrugada. E você, já viu alguém comendo uma comida envenenada? Comida envenenada eu nunca vi, mas tem gente que faz isso para morrer, sabia? Algumas pessoas que fazem isso têm depressão. Esse mês nós estamos no Setembro Amarelo. Peça ao seu papai e à sua mamãe para explicar sobre isso, tá bom? Bom, a nossa história de hoje tem a ver com comida. Vamos ver o que vai acontecer? Gease, põe uma panela no fogo e faça um ensopado para esses alunos. Parem! O ensopado está envenenado! Veneno? Gease, traz um pouco de farinha. Quem será que colocou veneno nessa sopa? Para descobrir, vamos ao início. O profeta Eliseu e seu servo Gease estavam a caminho da escola de profetas. Os alunos estavam agitados porque receberiam Eliseu. Será que o profeta Eliseu vai responder nossas perguntas? Será que ele vai ouvir nosso estômago roncando? A primeira pergunta até que vai, mas a segunda... Como assim? Ouviu o estômago roncando? Eu vou explicar para vocês. Aquela época estava sem chover no país e isso significava colheita pouca. E se a colheita era pouca, as pessoas tinham pouco alimento em casa. Agora, imaginem aí, uma escola com muitos alunos e com pouca comida. Foi por isso que aquele aluno falou que Eliseu poderia ouvir o seu estômago roncando quando estivesse conversando com ele. Deve ser ruim ficar com fome, não é mesmo? Quando o profeta Eliseu e seu servo Gease chegaram, eles os cumprimentaram. Só que o profeta Eliseu percebeu que os alunos estavam magros e um pouco pálidos. Seja bem-vindo, profeta Eliseu. Obrigado. Vocês estão bem? Eliseu logo pensou que eles não tinham muita comida. Ele sabia que os alunos precisavam se alimentar para que pudessem pensar com clareza. Aí, Eliseu chamou seu servo e disse: Gease, põe uma panela no fogo e faça um ensopado para esses alunos. O servo foi ao campo, perto da escola, e encontrou uma trepadeira com frutos. Mas o servo não tinha certeza, mas achou que era bons para comer. De volta à cozinha, Gease, o servo de Eliseu, ferveu a água numa panela bem grande. Enquanto a água fervia, ele picou os frutos que havia encontrado na trepadeira e alguns legumes. Aí, os colocou na água para cozinhar. O cheiro do ensopado deixou os alunos bem alegres. E agora sim, o estômago deles estava roncando de verdade. Afinal de contas, eles estavam com fome. O meu vovô sempre ajudou comportores em campanhas de comportagem.
Ele ajudava aqueles comportores que ainda não tinham prática. Voltando à nossa história. Assim que o ensopado estava pronto, eles pegaram os pratos e foram para a fila. Assim que os primeiros foram servidos, eles começaram a comer. Assim que colocaram as primeiras colheradas na boca, eles perceberam que alguma coisa estava errada com o ensopado. Parem! O ensopado está envenenado! Misericórdia! Aquela trepadeira era venenosa! A tragédia estava acontecendo, só que Deus estava vendo tudo. Aí, ele mostrou a Eliseu o que deveria fazer. Todos eles derramaram o ensopado novamente na panela. Aí, rapidamente, foi colocada a farinha na panela e eles misturaram tudo muito bem. O próprio Eliseu provou e depois pediu que Geazi servisse novamente os alunos. Será que agora eles teriam coragem de comer? Será que a farinha tinha eliminado o veneno? Não aconteceu nada disso, mas Deus estava usando Eliseu para ajudá-los. Aqueles alunos confiavam em Deus e também em Eliseu, o servo de Deus. Depois do processo da farinha que Deus havia ensinado a Eliseu, o ensopado ficou uma delícia. Eles comeram tudo que esvaziaram os pratos no instante. Eliseu, o profeta de Deus, percebeu a necessidade de alimento que os alunos tinham e procurou fazer tudo o que podia. Com a ajuda de Deus, Eliseu pôde suprir as necessidades daqueles alunos. E sabe de uma coisa, meus amiguinhos? Deus também cuidará de você. Você deve apenas pedir a cada dia. A nossa história acabou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que a gente não deve pegar nada na natureza sem conhecer. Deus pode fazer o mesmo milagre hoje, mas será que você tem a mesma fé de Eliseu? E você, o que foi que aprendeu com a história de hoje? Agora nós vamos orar. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pela história de hoje. Ensina-nos a termos fé. Ajuda-nos a vivermos em Tua presença. Cuida de minha família e dos meus amigos. Em nome de Jesus. Amém.